Bom dia, queridos alunos. Espero que vocês tenham um excelente dia. Nós vamos continuar com as nossas videoaulas. Ainda não é possível o nosso retorno presencial, mas vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 14, língua portuguesa. Vamos falar sobre implícitos e explícitos dentro de um texto. Na realidade, vamos falar um pouquinho sobre interpretação de texto. Um texto, para sua efetiva compreensão, pode exigir do leitor a identificação de elementos explícitos, ou, se quiser, indicações diretas e indiretas do que nele se pretende comunicar. A simples leitura despreocupada de um texto, usualmente, não é suficiente para o seu entendimento. Eu sempre falei isso com vocês. Que leitura e interpretação são coisas completamente diferentes. Você pode ler um jornal, pode ler um livro, pode ler uma mensagem, um simples parágrafo, não significa que aquela sua leitura vai fazer com que você esteja interpretando realmente a mensagem que quer ser passada. Para que seja possível compreender o que vem a ser informação explícita em um texto, é preciso compreender que a linguagem verbal é polissêmica. O mesmo enunciado pode assumir diferentes sentidos em diferentes contextos, e diferentes leitores podem atribuir sentidos distintos a um texto. Olha, trouxe um exemplo aqui para você. Imaginei uma situação e coloquei aqui. Preste atenção. Um aluno levanta a mão e faz uma pergunta para a professora. Ele diz assim: professora, você pode me dizer que horas são? A professora olha o relógio e responde: podem guardar o material, pessoal. E o aluno diz: que bom. Rapidamente guarda o material, seguido por todos os outros colegas. Podemos observar que o aluno não perguntou se poderia guardar o material. No entanto, pela reação dele, era o que queria saber. A professora, interpretando a sua intenção, autorizou a guarda do material, encerrando a aula. Nesse caso, o sentido dos enunciados foi definido por fatores externos ao texto, autorizados pelas características da situação comunicativa e pelo conhecimento mútuo dos interlocutores sobre si mesmos e sobre as regras de convivência colocadas. Se o texto tivesse sido compreendido no sentido literal, ou seja, se tivessem sido consideradas as situações, as suas informações explícitas, a resposta da professora não teria sido aquela, teria sido uma outra resposta. Por exemplo, se ele perguntou que horas são, ela teria dito, por exemplo, são 10h55. Nesse caso, as autorizações não teriam sido dadas e os alunos continuariam executando as tarefas. Podemos dizer então que o sentido de um texto é constituído tanto por informações que são apresentadas explicitamente na superfície ou linearidade do texto, quanto por outras que se encontram implícitas nesse próprio texto. As primeiras são facilmente localizáveis no texto, pois se encontram escritas com todas as letras. Já as segundas são dependentes do repertório prévio dos interlocutores e das características da situação comunicativa. A capacidade de localizar informações explícitas no texto é fundamental para a constituição da proficiência leitora e deve ser objetivo de ensino, desde os primeiros anos de escolarização, já no processo de alfabetização. Muitos consideram essa capacidade a mais simples de todas. No entanto, é preciso considerar que nenhuma capacidade de leitura é mobilizada no vazio, mas sempre em função da materialidade textual. Assim, se o texto for mais complexo ou mais extenso, o processo de localização da informação solicitada e a decorrente atribuição de sentido poderá ser igualmente mais complexo. Muitos candidatos ao Enem se perguntam como melhorar sua capacidade de interpretação dos textos. Primeiramente, é preciso ter em mente que um texto é formado por informações explícitas e implícitas. As informações explícitas são aquelas manifestadas pelo autor no próprio texto.
As informações implícitas não são manifestadas pelo autor no texto, mas podem ser subentendidas. Muitas vezes, para efetuarmos uma leitura eficiente, é preciso ir além do que foi dito, ou seja, ler nas entrelinhas. Então, de fato, está sendo resumido o quê? Mais uma vez, que leitura é diferente de interpretação. Quando ele fala de leitura eficiente, é quando você lê nas entrelinhas, é quando você de fato consegue interpretar até mesmo as informações implícitas contidas em um texto. Por exemplo, observe este enunciado: Patrícia parou de tomar refrigerante. A informação explícita é: Patrícia parou de tomar refrigerante. A informação implícita é: Patrícia tomava refrigerante antes. Agora, veja este outro exemplo. Felizmente, Patrícia parou de tomar refrigerante. A informação explícita é o que está na frase, que a Patrícia parou de tomar refrigerante. A palavra felizmente indica que o falante tem uma opinião positiva sobre o fato. Essa é a informação implícita. Com esses exemplos, mostramos como podemos inferir informações a partir de um texto. Fazer uma inferência significa concluir alguma coisa a partir de outra já conhecida. Nos vestibulares, fazer inferências é uma habilidade fundamental para a interpretação adequada dos textos e dos enunciados. Tá certo? Então, inferência. Nós sempre falamos isso em língua inglesa e na língua portuguesa isso também é possível, é quando você deduz. Aquilo não aparece claro, mas você consegue inferir. Bom, agora vou falar sobre uma outra situação. O que é um pressuposto? Uma informação é considerada pressuposta quando um enunciado depende dela para fazer sentido. Considere, por exemplo, a seguinte pergunta: quando Patrícia voltará para casa? Esse enunciado só faz sentido se considerarmos que Patrícia saiu de casa, ao menos temporariamente. Essa é a informação pressuposta. Caso Patrícia se encontre em casa, o pressuposto não é válido, o que torna o enunciado sem sentido. Repare que as informações pressupostas estão marcadas através de palavras e expressões presentes no próprio enunciado e resultam de um raciocínio lógico. Portanto, no enunciado, Patrícia ainda não voltou para casa, a palavra ainda indica que a volta de Patrícia para casa é dada como certa pelo falante. Percebe como a interpretação de uma única palavra me dá toda essa ideia. Subentendido. Ao contrário das informações pressupostas, as informações subentendidas não são marcadas no próprio enunciado, são apenas sugeridas, ou seja, podem ser entendidas como insinuações. O uso de subentendidos faz com que o enunciador se esconda atrás de uma afirmação, pois não quer se comprometer com ela. Por isso, dizemos que os subentendidos são de responsabilidade do receptor, enquanto os pressupostos são partilhados por enunciadores e receptores. Em nosso cotidiano, somos cercados por informações subentendidas. A publicidade, por exemplo, parte de hábitos e pensamentos da sociedade para criar subentendidos. Já a anedota é um gênero textual cuja interpretação depende a quebra de subentendidos, porque senão você não consegue entender. É aquela história, quando alguém conta piada e todo mundo ri, e você fica olhando, por quê? Você não conseguiu a quebra desse subentendido para que você pudesse entender também. Bom, resumi aí o capítulo, né? Você faça a leitura dele, também é importante. A partir daí você vai fazer todos os exercícios do capítulo 14. Se tiver alguma dúvida, sabe, é só chamar, ok? Tenha uma boa semana. Fiquem com Deus.